Cadeira Cativa. Oferecimento. O app atualizou. Baixe agora e abre sua conta. Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa aqui no 520 da Claro, 20 da Claro, 575 em todas as antenas parabólicas do Brasil, no @canal do REC, @Masper TV, que são os nossos dois canais no YouTube. No @canal do REC nós também apresentamos todos os dias às 11h30 o preliminar, o som e a imagem do futebol. Aí num formato um pouco diferente, mas também programa de debate para ser sempre uma coisa plural. E no @canal do REC também, às segundas-feiras, tem o Bate-Papo, às 7h30 da noite, logo depois do Cadeira. E às quintas tem o Arquibancada, também programa de debate, mas na segunda-feira, às 19h30, a gente fala sobre futebol do interior. Ontem nós explicamos tudo sobre a Copa Sul Minas, explicamos também como seria o sorteio, como foi o sorteio da Copa do Brasil, falamos sobre os adversários e tudo mais. Bem, trouxemos dois caras feras para te combater, Ronaldo Napoleão, porque tu está muito forte. É impossível. Viu só a unha? Sabe qual é o apelido dele, né? Vou descobrir agora. Dado pelos internautas, Jorge Jesus. Os caras da internet são terríveis. Pelo conhecimento né? tático e técnico, imagina. Também. Não, até no Rio. Cheguei uma vez no Rio, isso é muito boa. Cheguei numa loja, assim. Uma loja que eu estava com a minha mulher. Cheguei ali, fiquei andando por dentro da loja, aí eu vi que uma guria falava com a outra. Com a outra, cochichava. Tô chutando, mas achando bonito já. Não, o que estava vendo? Eu digo assim. Olhei para trás, mas não tem mais ninguém. E eu olhava e tal. E na hora de pagar, a mulher estava no balcão ali, eu cheguei ali no balcão. Aí uma delas, desculpe a gente perguntar, mas não é o técnico do Flamengo. E a minha mulher que não sabe nada de futebol, disse assim, mas que técnico do Flamengo é esse? Não, mas o pior aconteceu comigo também. E elas acharam impressionante. Nesse negócio de Parecida, e recente tinha surgido o Padre Marcelo, e eu juro que eu não sabia quem era o Padre Marcelo. Não sabia. Agora eu tô te vendo, já entendi tudo. Não, comigo aconteceu várias cartas com o padre desse. Aí estou guardando a mala 6h30 da manhã, indo para Curitiba fazer um jogo do Grêmio, do Inter. Tá o Edgar Schmidt e o Haroldo Souza. E tem uma senhora se gruda em mim bem na hora. Ai, padre, senhor, pelo amor de Deus. Padre, essa hora da manhã. Aí, não sou padre. Não, o senhor é o Padre Marcelo, o senhor é um cara humilde. Tá? Não sou o Padre Marcelo. Remete. Agora olhando assim, remete. Aí diz ela assim, quando eu sentei, mas me dá só um autógrafo. Não vou lhe dar autógrafo, sou o Padre Marcelo. Tá? Aí, olha o meu azar. Ela senta, tá o cara mais sacana que tinha na empresa, que era o Edgar Schmidt. O Edgar Schmidt trocava o sapato do japonesinho na porta dos quartos. Tem um hotel em Turim, que nós ficamos, Hotel Galo. Trocou a todos os... Tinha uns 50 pares de sapato, ele trocou tudo dos japoneses. O Edgar era muito sacana. Aí o Edgar disse assim para ela, disse, ele é humilde e é o Padre Marcelo. A senhora deveria insistir. Aí foi lá. Disse, agora sim, eu vou, para me livrar da senhora, porque nós temos que viajar, né? Eu vou assinar um falso testemunho aqui para a senhora. Um abraço. O Padre Marcelo. Aí foi a Calda Júnior trouxe o Padre Marcelo. Calda Júnior não, já era família Ribeiro. Trouxe o Padre Marcelo para cá, para fazer uma aparição e tal. Tinha uma missa no Olímpico. E ele tinha ido na Santa Casa, e em todos os lugares, tinha ido visitar os doentes. E eu estava ciceroneando o padre. Tenho até foto, fizeram até uma projeção, eu subindo no céu com o padre no palco, eu embaixo. Aí botaram os dois assim. Tava de sósia. Sósia. Eu, quando entrevistei ele no Pão dos Pobres, eu tenho a foto até hoje, parecia realmente que a gente era irmão gêmeo. E eu estava com o cabelinho curto também. Aí o padre foi para a Santa Casa e eu fui na frente, no Pão dos Pobres. Tinha umas
10 mil pessoas, lotado aquele pátio do Pão dos Pobres, e um palco armado lá, e eu subo para dizer, para acalmar o povo, que o padre vai atrasar 45 minutos e tal, foi visitar os doentes lá na Santa Casa, e eu não quis ir junto visitar os doentes. Aí As padre, pessoas se ajoelharam. não, aí o padre, pior, ué, cadê o Mickey? Caiu o Mickey. Pô, me emocionei com o padre aqui. Mas acho que até saiu por causa da voz, é forte. Sinal divino. Aí é o seguinte, cheguei no Pão dos Pobres, quando estou subindo o palco, começou aqueles lencinho branco. Agitar aqui, para saudar o padre. Eu disse, calma que eu não sou o padre. Vocês parecem que não estão me reconhecendo. E aí acalmei, daqui a pouco chegou o padre. Aí sim, aí veio abaixo o público, né? Mas muita gente se enganou que... Aí confirmaram que não era tu mesmo. Confirmaram. Mas essas histórias são muito boas, né? O padre, falando do Edgar, nós fomos... O Dante Andrés era um comentarista da Rádio Caxias. Se os parentes estiverem me vendo lá, já contei lá para os amigos dele, o que vai lá, o Gerson Bem, que vai no programa lá debater. Você sabe dessa história que a gente chamava o Gerson Bem de Ranzolin da Serra, ele narrava bem, né? Tem um vozeirão. E aí o Edgar, o Dante André, estava no andar de cima, convidado nosso, da Rádio Caxias, as rádios tinham isso. A Gaúcha levava o cara da Rádio Universidade de Pelotas, então, né? E, inclusive, na Copa de 90, o Falcão comentou no Correio do Povo. E até o Edgar que pegava a coluna dele pelo telefone. E eu que me ferrava sempre, que de vez em quando o Edgar não achava, dizia, procura o Falcão. Não achei. Mas aí o Edgar passou a Copa inteira fazendo o Dante Andrés dar boletim para as rádios do interior. Aqui é da Rádio Fulano, Rádio de Caxias, não sei, Rádio de Bagé. E o Dante deu, não, pode deixar, eu falo. Tocava de boletim. Mas tudo para contar histórias. O senhor vai bem, seu Milano? Boa noite, Rec. Boa noite aos amigos. Estamos... Posso começar com uma pergunta light? Para variar, né, Rec? Já estou acostumado. Já começou o campeonato da segunda divisão brasileira de sub-20? Começa dia 1º de abril. Nossa, uma vantagem, rodada, começou depois. Primeira rodada, jogamos em Curitiba contra o Curitiba fora de casa. E tem times assim diferentes, muito diferentes? Não, Rex, são clubes tradicionais do futebol, são duas chaves, né? Então é difícil. Mas tem Curitiba, tem Sport, tem Goiás, tem Atlético Goianense, tem Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro caiu. Tem Novo Horizontino, tem Mirassol. Bah! Pois, tem já Operário, é forte a base desse forte. Tem Operário, tem Paysandu. Tem Operário do Ponta Grossa? Ponta Grossa. Jogaremos lá, inclusive. Tem Botafogo de Ribeirão Preto. É um campeonato duro, cara. Não é fácil. Bah. Mas estamos preparados para enfrentar esse desafio e vamos em frente. Se Deus quiser, rumo a Série C. É difícil, né? Isso não vai nem acontecer mais. A gente viveu um ano atípico ano passado. Vitor Grunberg. Tudo bem, não noite. Já saí falando, né? Mas eu vou dizer uma coisa, desculpa, mas no brasileiro que já começou, sub-20 da Série A, tem um time aí que está em último colocado, perdeu 3 jogos, jogou 2 em casa e perdeu 3 jogos em 3. Mas aí conversa com o que eu vou falar. Não tem que se preocupar. Isso. Não tem que se preocupar porque esse ano não tem rebaixamento. Não, o regulamento ainda tem, né? Tem no regulamento. Tem no regulamento, não vai acontecer. Isso, tá? Exatamente. Não vai acontecer. Do Grêmio? Não vai acontecer rebaixamento. Base a formação, é o que a gente falava, parecia defesa. Porque... Tá bom, o Inter foi rebaixado. Sim, no único ano que houve o rebaixamento. Sim, mas daí o Inter vai ter que voltar. Não, é que o rebaixamento. O que o Vitor está dizendo é que a partir do próximo ano, o que acontece? Aí é o ranking. O que o Regulamento Geral de Competições fala? Tu é obrigado hoje a fazer 2 anos no mínimo o mesmo regulamento, certo? Certo. Então nós estamos no 2º ano com o mesmo regulamento no Brasileiro Sub-20, que tem rebaixamento. Se tu olhar lá no campeonato hoje, os 3 últimos estão lá descenso, certo? Porém, o que está se dizendo é que se viu o equívoco que é isto para muita gente e os clubes estão
está se dizendo isso nos bastidores, que a CBF estaria revendo isso para o próximo ano e que vai voltar a ser como era a partir do próximo ano. Mesmo que neste ano preveja rebaixamento, a tendência que se fala é que no próximo ano não tenha, que se faça pelo ranking de novo, os 20 melhores do ranking nacional, profissional, estarão disputando o Brasileiro Sub-20. E não haverá mais rebaixamento. Não. Aí tu vai ter 36 clubes, 20 na Série A e 16 na Série B, só que pelo ranking, não por ascenso e descenso. Tá, mas e quando é que os da Série B terão a possibilidade de jogar a Série A? É pelo ranking. Vai ser pelo ranking. Quem vai despencando... Como sempre foi. Quem vai despencando vai saindo. Como sempre foi. O ranking pelo brasileiro profissional, né? Ranking profissional. Não existe ranking de base. O que é uma discussão também que se trava... Isso. É uma discussão que também se trava dentro do futebol brasileiro. E a gente fala, eu falo muito com o Fernando sobre isso, nosso executivo. Cara, os clubes formadores estão se organizando para tentar criar um ranking de base, que é bem diferente do ranking que hoje a gente está atrelado ao ranking CBF profissional. Então, sempre foi assim. Os 20 melhores ranqueados sempre jogaram o Campeonato Brasileiro Sub-20. Sempre. E vai voltar a ser assim. Era só isso que eu dizia. Né? Claro que a gente entra na competição da categoria de base também para ganhar e valorizamos os campeonatos no início do ano, as posições que chegamos, mas principalmente é desenvolvimento de atletas, né? É formar para o time profissional. E a gente tem tido essa entrega muito grande lá do trabalho do Milano, que vem da base, agora com o Fernando capitaneando, estava essa semana no CT junto com o treinador da Sub-20. Essa ligação do profissional com a base é muito importante. E estamos aí com uma série de meninos no profissional, tiveram uma rodagem importante no campeonato regional, e a gente vai seguir trabalhando nessa linha. Aí tu me pergunta, tu gostaria de estar rebaixado para a Série B da Sub-20? É claro que não, mas a gente entende que a formação, e não só nós, todo mundo, tanto é que isso foi revisto. Por isso que eu digo, o Grêmio está em último na competição agora, e não vai cair, não tem que cair. É isso que eu digo. Te dá tranquilidade isso aí, ou Napoleão? Só tô ouvindo. Mas eu também acho isso. Em primeiro lugar, não é por isso, porque o Inter caiu e o Grêmio agora está na lanterna da competição e tal. Eu olho muito o jogo da base, eu olho mesmo, do Grêmio, né? Mas olhei alguns jogos do Inter, esses campeonatos eu gosto de ver. Quando eu tenho tempo, eu gosto de ver, para ver se acho alguém que... E eu me lembro que esse guri do Internacional jogou uma vez contra o Grêmio, o Alex. Te falei isso, eu acho que já. Eu olhei um Grenal e esse Alex. Eu digo, mas não é possível, nós vamos tirar uma bola desse cara. E ele passeou no campo, era um negócio inacreditável que jogava. Então eu olho esses jogos. O Grêmio teve uma safra, no meu entendimento, espetacular, porque tu não vai de 22 jogadores da base, se tu tirar 3 do já dá um tiro na lua. Mas, Ronaldo, em qualquer time é assim. Viu, Ronaldo? Com a crise vai ser necessário tirar mais. Porque então, o dinheiro, além de ser escasso, parece que em alguns lugares eles têm uma árvore de dinheiro. O que o Flamengo faz é um negócio impressionante. O que o Palmeiras está fazendo também, um copiando o outro. Cruzeiro estão rasgando dinheiro. Mas vamos traçar um paralelo aqui de base... Eu não podia ser cronista no Rio de Janeiro. De base campeã e de base aí que tu foi pro descenso da Sub-20. Ficamos muito felizes, né? Inclusive foi em cima do Grêmio que ganhamos a Copinha, foi 2020, Milano? 20. Eu me lembro daquele time, o Prachete subiu, não me lembro quem mais subiu. Johnny. O Johnny. O Johnny estava naquele time? Estava. Mas não era titular. O Johnny acho que era não, assim. Não, o Johnny não estava naquele time. Não estava naquele time. Tava o Prachete subiu e... Tenho quase certeza que o Johnny estava naquele time. Até eu vou olhar depois. Subiu o Pato aqui. O Pato aquele chegou a jogar uma partida. O Pato subiu. O Emerson Júnior, que era o goleiro, subiu. Mas assim, de destaque mesmo, o que teve... Foi o Prachete. O Prachete foi vendido por 8 milhões de dólares. Né? Hoje no elenco principal da Sub-20 do ano passado... tínhamos Gabriel Carvalho. Nós estamos com o Gabriel Carvalho que foi venda, o Ricardo Matias que foi venda, venda extraordinária, Gabriel Carvalho, Luiz Otávio foi venda para a MLS. Olhando por esse ano. Tu tá com o Alex, que foi citado aqui no elenco principal, o João Vitor, o Raikkonen, nem sempre é relacionado, mas está treinando, vai ter mais uma participação Benjamin, agora conosco. Benjamin está lesionado, ou seja,
Hoje tu tá com O plantel... Benjamin está lesionado ou é problema de contrato? Tá lesionado. Não, tá lesionado. Mas um cara me falou que levou ele 2 vezes no campo de treinamento, perguntou para ele e ele disse que não tinha nada. Não. Então me passou o cachorro, o motorista de aplicativo. O Benjamin está lesionado. Eu acho que até o final do... Talvez ele... Questionei o Leomir. Acho que na parada FIFA agora Não, ele volta. questionei o Leomir na última partida agora contra a Chapecoense, que o Leomir ele acompanhou treinos não relacionados no dia anterior da partida e ele já está trabalhando na parte física, não foi a campo ainda, mas ele vai voltar agora. O Benjamin também é um garoto que a gente aposta bastante, tem uma característica que o torcedor viu no Campeonato Gaúcho, mas estava dizendo o seguinte, né, na conclusão que a base é a formação, e a gente está vendo esses garotos hoje integrados ao profissional. E tu tá coberto de razão, Renato. Mais do que nunca vai ser importante a gente fortalecer a base. Eu acho que nesse ano a gente tem bons quadros no profissional. Alguns atletas, como por exemplo o Alisson, que jogaram o Campeonato Gaúcho e voltaram para a base, estavam no 17, agora tá jogando no 20, né? O Alisson tá no 20. Esse Alisson joga bola pra caramba. É um cara que vai desenvolver, tem muito para desenvolver e logo vai ter no profissional também. Então a gente tem valências importantes. Não, tivemos venda do Vini Melo, que foi centroavante. Aí tivemos depois o Cadorini, tivemos o Luca, tivemos o Matheus Dias, tivemos o Anthony. É uma geração que foi campeão brasileiro comigo quando era diretor da 20 lá ainda, entendeu? Esses jogadores, mas discordo um pouquinho disso, falei, sucesso. Todos os jogadores que estão dizendo aí, qual é o que eu posso dizer assim, ó, eu duvido, embora esse mesmo grupo tenha fracassado no jogo lá na decisão lá contra o Atlético, mas olha, o time sub-17 do Grêmio poucas vezes eu vi igual. O time sub-17 do Grêmio, o sub-20 era horroroso. Mas o 17 levou 5 de nós em Santiago agora esse ano. Tu vê como é que é. Mas o time sub-17 do Grêmio mudou muito. Meu Deus, assim, tu pega muitos foram pro sub-20. Menegon, mas muitos foram. É a geração. É a geração essa do sub-17. Mas os clubes estão se aligerando, é bom, sobe. Então e tá certo. Subiram. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Gente, tu pode ter jogadores desses que tu enxerga um futuro enorme neles. Um errinho de não aproveitar no momento certo ou aproveitar no momento errado, terminou. Então vamos lá, você pega lá o Raikkonen. Eu gosto muito desse jogador. Sabe quem é que gosta do Raikkonen? Mais do que o Inter, o Grêmio. É isso que eu estou dizendo. Porque ele se dá bem nos renais. E eu lembro do Stival, Davi Stival, falando aqui. Eu não entendo por que esse Raikkonen não joga um exemplo aqui, nos encheu o saco lá na base. Vou dar um exemplo claro no Grêmio Cuiabano. Todo mundo queria o Cuiabano e todo mundo via que o Cuiabano não podia jogar. Aí tu pega um técnico que resolve implicar com o cara, brigar com o cara, achar que o cara é isso, achar que o cara é aquilo. Por mais que o cara fizesse, não adiantou. Saiu do Grêmio. Saiu do Grêmio por 6 milhões. 8 milhões, uma coisa assim. De reais. $1,5 milhão de dólares, né? É isso aí. De 8 de reais. Dá. Você dá o jogador. Hoje, ele, se fosse sair do Grêmio, era um jogador de 8 milhões de dólares. Foi por quanto ele voltou pro Vasco. Então... Foi por quanto saiu se tu aproveita mal, se tu trabalha com o fígado, como o Renato trabalha, tudo que é lugar que ele vai, tu acaba não aproveitando os jogadores. Não adianta. Por exemplo, eu agora, eu estou apavorado que o Thiaguinho. Pô, se aquele guri não sabe jogar, ninguém sabe jogar. Se aquele guri não sabe jogar, ninguém sabe jogar. Aí o cara entra num Grenal, jogou mais do que o Arthur naquele Grenal, nunca vamos esquecer disso, jogou mais do que o Arthur. Ninguém jogou bem. Ele tomou um baile de bola. Ninguém jogou bem. Aí o Thiaguinho, escanteado completamente. Aí a história é aquela, bom, agora temos que recolher o jogador por isso e aquilo. Tu recolhe os bons e deixa os ruins, ou os médios. Então, esse negócio de aproveitamento da base é um negócio ao mesmo tempo necessário
tão quanto é complexo. Mas, Napoleão, o Grêmio está fazendo um negócio interessante. A triagem do Grêmio é o contrário da do Inter. O Inter está promovendo os jovens, botou a jogar no Campeonato Gaúcho e vai botando na medida da necessidade. O Grêmio está substituindo os veteranos por jovens. Não, isso sim, mas olha aí. O Dodge, por exemplo, virou agora jogador dispensável. Mas olha, precisou, os dois veteranos não vão jogar. O Dodge, para passar nessa condição, precisou cair uma tempestade, né? Na arena. Não estava até hoje. É uma paixão dos técnicos. O MEC, alguém mandou o português aligerar o passe. Mas eles vão olhar, eles vão jogar, esses caras. Não. Agora, muitos não têm nem desenvolvimento físico. Não, agora, quanto o Vasco, o MEC tomou 2 encontrões que geraram 2 contra-ataques do Vasco. Mas assim, ó, com uma forma bem explícita. Assim. Chegou e tirou e não houve falta, era encontrão mesmo, daquele de que diz, agora eu vou mostrar para o Seguri, né? Aquela história. É ruim. O Gustavo Martins, quanto tempo ficou o Gustavo Martins? Quanto tempo ficou o Gustavo Martins? 3 anos. 3 anos. Não, o Braga querendo comprar, aí eu mesmo não vendia. O cara na lateral direita, bota o cara não sei aonde. Aí tu passa a duvidar dos jogadores. O Borino Vieri, esse... eu achava menos que comum. Mas menos comum. Eu tinha um azar, eu sempre via o cara jogar mal. Aí botaram o cara na esquerda, aí não vamos jogar mesmo. E aí os dois se encontraram e formam uma bela zaga, porque são jovens, são rápidos, são craques, longe disso. São jogadores, são bons jogadores, mas são jovens, têm força, têm velocidade. Agora tu tem que saber. Vitor, não pode botar os 4 jovens, né? Vitor, começou já o processo eleitoral, isso aí era esperado. É interessante porque daí amplia o debate ou pode atrapalhar em algum aspecto na medida em que haja mais cobertura para a eleição do que para o próprio clube? Olha, Rec, eu acho que o processo eleitoral não começou, não foi deflagrado ali no Internacional. A gente sabe que quando termina uma eleição e existe uma chapa tanto na executiva quanto no legislativo, no Conselho Deliberativo, que ganha, que conquista a posição, os conselheiros e quem serão os presidentes eleitos e depois os nomeados, a partir dali já inicia a nova eleição, porque tem novos caminhos, tem novos desenhos, acompanham a gestão alguns, outros não, outros no meio do caminho se somam, e isso é natural. Agora, a gente sabe que a cada 3 anos, e a gente valoriza muito, né, o processo eleitoral democrático do Internacional. Agora, nós, como gestão, estando dentro do Internacional, e falo por mim pessoalmente, mas por todos, a gente não consegue ver nada além do Campeonato Brasileiro, dos desafios que a gente tem, da questão financeira importante que a gente está enfrentando agora nesse momento. Espero que logo ali na frente a gente possa ter uma tranquilidade em relação a isso, ainda dentro desse ano, pensando nos projetos aí patrimoniais, algumas entregas que a gente tem para fazer, e lá por outubro, novembro, a gente vai ter, claro, pensar em eleição internacional. Agora, desde já te digo, participei ativamente dos últimos 2 pleitos e não gostaria que fosse como foi, né? E não estou responsabilizando ninguém, estou responsabilizando a todos. E se é para nomear alguém, nomeio a mim, né? Porque eu estou falando aqui. Sim, foi pesado. Eu acho que o Internacional não suporta mais uma eleição como essa. É hora da gente, todo mundo, se recolher um pouco. Falo da gestão, falo da oposição. Tem espaço para muita gente, tem que vir gente nova. A gente tem que fazer uma composição de uma forma que beneficie o Internacional. É assim que eu vejo. Mas neste momento, não, claro que tem, vocês aí na imprensa também aventam nomes, possibilidades, tem pessoas que se preparam para isso. Eu já ganhei até uma cunha aqui do Sou Inter, o movimento do Amarante. O professor Jefferson nos trouxe uma cunha, Sou Inter. Isso é muito legal na democracia do Inter, né? Os movimentos políticos, o pessoal que engaja, eu e Milano lá atrás, hoje não somos do mesmo movimento, mas já fomos, o trabalho que a gente fazia, isso é muito legal, né? Tô ficando velho, né? Que ver esse guri começar, hein? Não. E começar esse Tu pode cantar aquela música, pra te carreguei no colo. Só que me tinha 18 anos, eu acho, 17 anos lá. E ele continua com cara de... 16 anos, é pior ainda, viu? E ele continua com cara de guri ainda. Tu vê, né? Eu parece que eu passei ele de idade, é a lata cansada. Tu já é até pai, já. É a lata cansada. Daqui a pouco é quase avô e o Milano não arrumou nada.
Não, vai ser pai agora também. Vai ser pai, claro. Opa. Conseguiu, né? Conseguiu. Sabe quem é que é avô hoje? Felipe Becker. A quem mandei uma mensagem para ele, parabenizo aqui. Que legal. Uma lindona. Sabe que eu registrei ao vivo, né? Eu avisei no grupo da família que eu ia furar todos eles na hora que ela nascesse. Dr. Werner, que é conselheiro do Inter, era o pediatra. Estava lá. Já começou a me mandar fotos às 6 da manhã. E quando nasceu, eu narrei na rádio, ao vivo. Só que daí eu sou uma manteiga derretida, comecei a chorar ainda, né? Estraguei tudo. Legal. O pessoal critica o REC, fica investigando, mas tem muita fonte, até dentro da maternidade o REC. Brincadeira. Conseguiu furar um nascimento. Essa aí é inédita. Mas, REC, nesse sentido, eu acho que é dessa forma que a gente deve encarar, e eu vejo também que tem bastante gente falando nessa questão de unidade, de proximidade. Eu acho que a gente vai ter que abrir mão de alguns dogmas. Falo para todos isso, né? Em prol do internacional, porque a gente sabe que o desafio é cada vez maior. Eu penso que, infelizmente, REC, nos últimos anos, o clima no Inter ele é extremamente belicoso. E como o Vitor falou, de todas as partes, e eu sei, eu não sou santo. Eu sempre fui um cara muito combativo e estou no Conselho do Inter há quase 20 anos. E também tenho parte nisso. Não estou me tirando do processo, acho que todos nós. Mas se a gente for para mais um pleito, onde as pessoas não se derem conta de que a gente tem que, todo mundo, botar literalmente as armas no chão e todo mundo querer dialogar para melhorar o Inter e pensar no futuro do Inter enquanto instituição, né? Não vai terminar bem para o clube, né? Eu penso que esse ano é um ano de muita reflexão, espero que todo mundo tenha essa reflexão dentro do conselho, dentro dos movimentos políticos, que a gente consiga, quem for participar do pleito, debater as ideias do clube e pensar o Inter realmente que se quer para o futuro e como fazer isso e construir isso. Porque, às vezes, eu tenho visto nos últimos anos aí com muita preocupação algumas atitudes que não fazem bem para a instituição. E, às vezes, as pessoas não fazem nem por mal. As pessoas não se dão conta de que, às vezes, algo que tu fale, isso tem consequências. Por tu ser conselheiro do clube, por tu ter alguma voz ativa, e isso, às vezes, acaba fazendo mal para a instituição como um todo. Eu realmente espero que aquelas pessoas que forem participar do pleito esse ano, que consigam ter essa maturidade e essa tranquilidade. Cara, vamos debater as coisas para o Inter, vamos criticar o que tiver a criticar, e eu acho que temos muito a criticar, não tem problema com isso, mas fazer isso de maneira, eu acho que mais... De maneira a preservar a instituição. Cara, eu acho de uma maneira mais madura, assim, sabe? De uma maneira mais tranquila, para que a gente consiga evoluir, porque... ultimamente, alguns posicionamentos dentro das reuniões do Conselho, nos últimos anos, não é de 2 anos para cá, nos últimos anos mesmo, são, às vezes, muito ruins, assim, sabe? E eu acho que as pessoas... E são pessoas que contribuem no todo? Porque às vezes o cara vai lá no palco e dá um show. Não, mas tem... Depende, tem pessoas que já contribuíram muito com o clube, daqui a pouco podem contribuir de novo, tem pessoas que nunca tiveram chance de fazer parte de uma gestão, tem de tudo, né, Rec? E quando tu ouve essas pessoas falarem, tu tem que fazer uma reflexão, né? Quem é gestão tem que ouvir as críticas, e eu sempre digo isso para ti, eu sou um cara que eu sou totalmente, entendo as críticas todas, eu acho que são corretas, são justas. O que chateia, às vezes, é quando as pessoas cruzam a fronteira, né? E isso, nos últimos anos, no clube aconteceu de maneira muito forte. Eu espero que este ano a gente consiga ter esse debate salutar para o clube, as pessoas que forem participar do pleito, que façam isso de maneira, como o Vitor falou, a preservar a instituição e que a gente consiga evoluir enquanto clube ali na frente, sabe? Porque, senão, cara, o Inter não vai conseguir evoluir naquilo que ele precisa, da forma como o futebol evoluiu,
a gente não vai conseguir chegar onde a gente precisa chegar enquanto clube. Enquanto no Grêmio, né, o Ronaldo Napoleão, o dinheiro resolveu a parada, não é nem corneta, é a realidade. O cara botou e ganhou a eleição. Né? Marcelo Marques, era ele para ser o presidente, e todo mundo já tinha até aberto mão, né? E depois escolheu um candidato, e o Rigo ficou na chapa, e foi o poder econômico. Daqui para frente, será que sempre vai ser assim? E foi bom para o Grêmio aquela dinheirama, claro, o Grêmio precisava desobstruir o negócio da arena, foi maravilhoso. Mas em termos de contratações, me parece que o Grêmio não aproveitou tão bem aquele dinheiro, né? Naquele sufoco do ano passado, precisava contratar, contratou, parecia de forma assertiva, né? Só que o futuro está nos mostrando alguma coisa assim de William, Balbuena, Marcos Rocha, já jogadores que já vão também, né? Mas isso aí vamos dizer, uma experiência, e provavelmente será única. Será única, pegar um cara que se disponha a botar 200 milhões no clube. Isso não existe. É um fato extraordinário. Isso é uma experiência única. Na eleição para o conselho e logo depois para a presidência, é evidente que isso aí mexeu de uma maneira que não se podia resistir a isso. Aquela velha coisa assim, já aconteceu uma vez no Grêmio, quando o Paulo Odoni elegeu 100% do conselho. Tu estava junto? Eu estava lá, estava junto. Naquela época eu já era conselheiro. E aconteceu isso, né? O que é um erro, que depois foi mudado estatutariamente. Isso não ocorre mais. Mas agora, por exemplo, o Marcelo, que depois até meio que brigou com os caras da chapa dele e tal, se retirou, mas salvou o clube. E esses 60, 70 milhões para a contratação de jogadores, o que foi bom aí? Para duas coisas foi bom. Para salvar? Primeiro, para tirar da degola. Estava feio. Foram esses jogadores que tiraram o Grêmio da degola. Todos eles? E, em segundo lugar, que não gerou dívida. Gerou uma dívida... 63 anos. Quer dizer, uma coisa... Entendeu? Não é dívida bancária, não tem esse juro. Pai e mãe, isso aí. Bah, tá louco. Então, é o teu sonho de consumo. Então, agora, é claro, agora você está me disseres assim, bom, isso tem um irmão dele que isso é saudável para o clube. Olha, ele elegeu conselheiros que às vezes nem sabiam onde era a arena. Gente que foi lá. E a gente sabe como é que funciona a eleição. Tu tem que pegar 180 nomes. E de onde é que tu tira 180? Gente, isso não existe. Sabe que outro dia eu estou entrevistando... 180 nomes bons, não. Tu vai pegar, sabe quantos? 20 ou 30. O resto é gente que tu vai ter que buscar lá. Está corroborado o que está dizendo, Napoleão? Outro dia, não vou dar um nome, porque senão o cara vai ficar até bravo comigo. Estou entrevistando uma pessoa, até conhecida, depois do intervalo até digo quem. E aí estou entrevistando, depois me dei conta de quem era que eu estava entrevistando. Daí eu perguntei, então, o senhor está no conselho acontecendo? Não, entrei agora, eu sou da turma do Marcelo. Bem, eu sou da turma do Marcelo. Pergunta para o Marcelo se conhece esse cara, não conhece. Não conhece? Nesse caso em específico, nesse caso, é próximo. Eu nem conhecia. Bem próximo. Isso foi uma das coisas que ele até não gostou. Agora, isso não acontece mais. Isso não existe. Isso não existe. Compra da arena, esse negócio todo, quer dizer... Então, na realidade, eu acho que a Grêmio Internacional comete um erro que é igual. Tu não pode ter tantos grupos. Você não tem nenhuma serventia. Olha, se há uma coisa que eu não sou, é politicamente correto, nem gosto de ser. Já tive que ser muito tempo na minha vida, hoje não preciso mais. Então é o seguinte, ter esse monte de grupo, qual é o bem que traz? Isso não é democracia. Perdoe, isso é um democratismo, que é o
a pior segmento da democracia. Pior parte da democracia é o democratismo. Porque ele é falso. Sobre isso eu costumo dizer o seguinte, que a gente... É um bom debate. Eu valorizo o pessoal engajado, querendo atuar politicamente, querendo defender institucionalmente o clube. Eu também. E entendo o que tu está falando. Vou mais concordar do que discordar. Não sei quantos grupos nós temos hoje no Internacional, vou dizer 17. Vou dizer que são 20, tá? Em linhas gerais. Mais ou menos o que tem. O Grêmio tem mais de 30. O que eu digo é o seguinte, não pode existir, ou não existe, não pode existir, parece que eu estou proibindo, não existe 20 maneiras de pensar o Internacional, né? De forma global. Então assim, pode ter certeza que a gente vai sentar numa mesa e vai convergir em 85% das situações. E aí pode haver, claro, debate de formato de fazer, de posicionamento, questão institucional, aonde dá o foco, alguma questão estratégica, tanto para futebol, quanto para finanças, quanto para marketing. Isso não tem problema. E muitas vezes consegue se compor em relação a isso. Agora, 20 maneiras diferentes de ver, eu acredito que são agrupamentos de pessoas que têm afinidades, mas num processo eleitoral... Não são todos que vão dar a cara lá, né? Capitaneando chapas e tal, e fazendo composições, e é a realidade. Mas tendo a concordar também, não sendo politicamente correto, que muitas vezes isso atrapalha dentro das nossas formas de trabalhar institucionais, falando aí dos conselheiros das Nesse de Grêmio caso, de Inter. eu vou ser a voz discordante aqui, Rec. Eu, há muitos anos, aí é pessoal, Milano, já falei, já fiz proposições dentro do Conselho em outras reformas estatutárias e eu sou partidário pro Conselho cláusula zero. Botou tua chapa lá, o Inter tem 100 mil sócios e tu tem que ter representatividade de quem quiser concorrer. Se o cara fizer 1% dos votos, vai botar 1% das cadeiras lá e pronto. E o Conselho que se vire para conseguir abarcar todos essas propostas, as bandeiras da representatividade que o clube tem que ter. Eu sei que eu sou voz hoje, eu sei que nisso eu sou minoria. Não, mas tem bastante gente que defende o zero. Não, mas eu ainda acho que é achismo meu, que ainda a maioria é contra essa cláusula de barreira zero, mas eu há muitos anos penso isso. De novo, é uma visão pessoal, não é do grupo, é minha, e sempre fui minoria em relação a isso. Respeito quem pensou diferente, mas claro, tem um problema que eles falaram, que também é verdade, que às vezes isso acaba atrapalhando o processo pela forma que eu penso que o problema não está em ter muitos movimentos políticos, ou não está tu ter 20 chapas escritas para tu ir lá para o Conselho Deliberativo. É a forma pela qual as pessoas lidam com isso. Para mim, o problema é nas pessoas, não é nas chapas, não é nos movimentos. Eu acho que as pessoas poderiam daqui a pouco tentar conversar mais e ver o que nos une aqui para a gente ter essas bandeiras e trabalhar elas internamente naquilo que nos interessa. Que a gente pensa igual, a gente vai votar igual. Não é porque eu sou oposição e tu é situação que eu vou votar sempre contra. Rex, tu quer que a gente divirja? Mas não é fácil. Tu lança outro assunto, que o Milano veio dizer, vou divergir. Eu estava gostando, mas tu concordou comigo, que nós estamos falando a mesma coisa. Não, é que eu acho que tu tem muitos movimentos e que eu sou a favor da cláusula zero, entendeu? Mas não tem problema, eu só falei que nós não podemos ter 20 maneiras. Não existe 20 maneiras. Vamos eleger 150 autônomos, eles vão se unir, vão ter unidade na ideia. Tu sabe? Se a gente fizer a mesma coisa que os partidos políticos. Tu começar a olhar os partidos, tu vais ver, eles ou se juntam a interesses que eu admito como normais. Política é assim, mas vamos lá. Quando tu tens 20 grupos, vamos a partir real, tu tens 20 grupos. Esses 20 grupos vão disputar a eleição. Digamos que se juntem vários grupos juntos e lá tem 6 chapas. Nos 20 grupos restaram 6 chapas, porque vários se juntam. Dessas 6 chapas, gente, podem ficar certos. Tu pega os 15, 20 primeiros nomes, tem serviços prestados, são conhecidos na comunidade, são gente absolutamente respeitável, que chega lá, discute alguma coisa num bom nível e tal. São os primeiros 15, 20. Aí acontece, como aconteceu agora,
como aconteceu agora, por exemplo, na eleição do Grêmio. O Denis Abraão não é conselheiro. O Ricardo Rontômio não é conselheiro. Serginho Vaz não é conselheiro. Ricardo Rontômio não é conselheiro, deve acontecer no Inter. Por quê? Porque até a tal de cláusula que lá de 15%, ela simplesmente vai dizimar as chapas. Vai dizimar as chapas quando ocorre uma avalanche, como ocorreu com o Marcelo Marques. É isso. Se tu tens a cláusula, eu era muito favorável à questão de ter uma cláusula de barreira. Hoje, eu estou repensando isso com muito vigor. Acho que isso acabou afastando gente que não pode ser afastada. Lá no Grêmio, não sei como é que é o Inter, mas lá no Grêmio é o seguinte, todo presidente passa a ser um conselheiro nato e passa a pertencer ao conselho consultivo. Isso. Se fosse depender da torcida do Internacional, então usando o Inter, mas podia usar o Grêmio, lá quando um presidente vai mal, a gente sabe como é que acontece. A culpa é só dele, não. Mas as contingências, o clube é presidencialista, não pode ser só presidencialista quando ganha, presidencialista quando perde também. Vai lá, imagina, se for na torcida hoje, o presidente Marcelo não seria conselheiro, digamos. Isso que eu estou dizendo. Não teria mais nenhum respaldo. E como é que tu vai deixar um presidente, um ex-presidente, totalmente fora do clube? Não existe isso. Então tu vai perdendo gente. Olha, eu sou do tempo do conselho que nós íamos lá no Grêmio de gravata. Depois foi tirando a gravata. Depois foi... Agora tem uns que vão até quase ter cueca. Não, depois foi tirando... De cueca todo mundo vai lá. Gente, não é a gravata que vai fazer um homem. Não é o vestido bonito que vai fazer um... Não é isto. Mas... Respeito ao cara. As coisas foram... Não tem mais nenhuma liturgia. Não tem mais liturgia. Nenhuma liturgia. Só falta de bermuda. Não, mas por que não pode? Não pode. Não é o ambiente. Porque isso faz com que tu não pode ir para um conselho para vaiar. Tu não pode ir para o conselho quando um cara vai falar alguma coisa, porque uma direção, é ou não é verdade? Uma direção, ela tem a maioria. Sabe qual é, infelizmente, qual é a importância do conselho quando acontece isso nenhuma? Porque a maioria, às vezes, não deixa nem de falar. Aí chega uma pessoa que é mais tímida, aí já começa, vambora, é ou não sei, não, mas cansei de vê-la assim. Então, esse negócio da cláusula de barreira, eu estou quase contigo, eu estou chegando à conclusão que isso acabou fazendo mais mal do que bem. Deixa eu só mostrar a neta do Felipe Becker e minha sobrinha neta. A Maju. Meu Deus. Grande Becão. Tem o quê? 2 dias? Nasceu hoje. Nasceu hoje. Tem horas de vida. E quem me mandou essa foto foi a mãe. Para agradecer que eu tinha falado na rádio. Olhinhos fechados lá. Olha ali. Parabéns, Emanuel, Becker aí, que alegria. O Emanuel, a grande Jalusa, o Filipão, aí os pais da Jalusa também, que eu não recordo o nome, mas tá todo mundo faceiro, tá numa festança lá em São Leopoldo aí. É isso aí. Tem churrasco no Becão hoje, hein? Lá para churrasco. No bruxão. Para churrasco. Ele já me convidou, disse, não, eu vou trazer o fulano, tu tem que vir. Peraí. Todos esses aí não dá. Só sair de Kombi daqui. Já voltamos. Cadeira Cativa. Oferecimento. O app atualizou. Baixe agora e abre sua conta. Cadeira Cativa.
Oferecimento. O app atualizou. Baixe agora e abre sua conta. Dezoito e 53. Está na hora de atualizar tua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo. Moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da sua mão. Abre a conta direto pelo celular. Acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança, agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. E o melhor, está intuitivo, rápido e com visual novo. Baixe agora e confere como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida e o Banrisul está contigo nesta evolução. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo, mais controle e tranquilidade. Baixe o app e abre a tua conta. Banrisul, o banco que atualiza contigo. Bom, nossa enquete lá no @canal do REC já está rolando, todas as noites tem, quando eu não fizer na abertura aqui, porque eu me empolgo, né? Mas todas as noites tem, @canal do REC, no final a gente dá o resultado. Torcedor gremista, quem deve ser o lateral esquerdo do Grêmio? O Napoleão vai ser o primeiro a votar aqui. Pedro Gabriel, Caio Paulista, Mike, que o Grêmio pode resgatar do Novo Horizontino, foi o melhor lateral esquerdo do Campeonato Paulista. E tem que contratar um. Vá votando ali, @canal do REC. @canal do REC, no final a gente dá a resposta. Eu responder? Eu estou muito tranquilo quanto a isso. Mike não é um jogador do Grêmio. Está lá no Novo Horizontino por causa disso. É um jogador do Novo Horizontino. O Novo Horizontino é um péssimo time. Não, o Novo Horizontino é do estado, que é um país. É uma coisa totalmente diferente. Só quem não conhece bem São Paulo vai não saber a diferença, anos-luz que nós estamos deles lá. Aquele interior de São Paulo é riquíssimo, os clubes são poderosos, mas ele não é um jogador pro Grêmio. Não é da mesma forma que o Lucas Esteves não é um jogador pro Grêmio. E o Caio Paulista? Caio Paulista é um jogador, mas vou dizer com toda assim, tranquilidade, é um jogador comum, mas muito comum. Ele não... A primeira vez que eu vi o Caio Paulista jogar, eu digo, que jogador bom. Ele, de lá pra cá, ele só caiu. Aquela briga dele de São Paulo com o Palmeiras ali. Eu não achei que ele jogou mal no último jogo e tal. Mas é um jogador comum. Só que eu não contrataria ninguém. Pedrinho Gabriel. Primeiro, não tem dinheiro para contratar. Isso aí é outra loucura que se faz aqui em Porto Alegre. Não tem dinheiro para contratar. A imprensa toda diz, não tem dinheiro para contratar. O Grêmio Internacional tem que organizar. Quem mais pede contratação organizar as finanças e tal. Quando tu vê, a mesma imprensa, não é possível que não vá contratar. O jogador se lesiona. Um jogador se lesiona. Primeira pergunta, não vão contratar? Aí os mesmos que perguntam não vão contratar são aqueles que pedem pela base. Gente, sabe olhar um negócio, base não dá notícia. Não, mas aí tu... Base aí o jogador, dá não, mas aí o jogador da base entra, joga 20 minutos. Não serve, não presta, essa base não serve. Exatamente. Não, aí é o seguinte, você me diz assim, o Pavon tem 1 ano de chance. 1 ano, mas é assim. Estou dando o exemplo do Pavon. 1 ano de chance. Tu bota um outro, um guri no lugar do Pavon, tem 30 minutos. 30 minutos. É 30 minutos. Então, gente, eu não sei se o Pedro Gabriel está pronto. Não sei mesmo. Ele joga bem sempre. Não, sempre joga bem, mas é diferente. Sim. É diferente. Ele vai entrar numa ruim. Só que vai contratar, bom, vamos contratar o quê? Lateral esquerdo ou direito? Precisa do lateral direito muito mais que esquerdo.
Que deu, nós temos 2 laterais direitos que não jogam, que não podem jogar. Que situação essa do Marcos Rocha, né? Ele exigiu que fosse 2 anos, o Grêmio queria só até o final do ano, né? E ele exigiu, não. E ele estava aposentado. Ia receber um cargo administrativo no Palmeiras. Estranho isso. Mas eu não acho estranho o jogador pedir. O jogador pede, ele é profissional. Não dá para criticar o jogador, entendeu? Não. São práticas do mercado. Eu também pediria. Se me oferece, eu pediria. E outra, ele sabia que vinha para salvar o Grêmio. Ele está numa situação melhor. Vou pedir 2 anos. E deram. Agora, ele não tem mais condições, não tem mais condição física de jogar. Porque se ele não entra num jogo sequer, nem vai jogar 30 minutos. O outro, João Pedro, é o seguinte, ele joga um jogo para 10. Esse jogador não tem. 10 jogos, é um jogador que está com problema. Então, mas respondendo objetivamente, eu não contrataria. Vamos voltando lá, no @canal do REC. Deixa eu me recuperar aqui os avós maternos aí, Marion e Eusébio, da Maju, neta do Felipe Becker, e neta da Hilda, minha irmã, e do Marion, da Marion e do Eusébio. Agora me recuperei. A CMPC acredita que crescer só faz sentido quando o desenvolvimento caminha lado a lado com o respeito ao meio ambiente e também às pessoas. Por isso, mais do que produzir, a CMPC investe em um modelo de atuação responsável que valoriza o presente e constrói bases sólidas para o amanhã, com iniciativas voltadas à preservação dos recursos naturais, ao manejo sustentável e à geração de oportunidades nas comunidades onde está presente. Reforça diariamente o compromisso com um futuro mais equilibrado, um futuro que une inovação, eficiência e cuidado com o planeta. É assim que a CMPC segue avançando, conectada com os desafios do agora, mas sempre olhando para novos horizontes, porque cada decisão tomada hoje é um passo fundamental na construção de dias melhores para todos. CMPC, viva o natural. Neugbauer, já pensou em curtir um cruzeiro com quem você ama? A Neugbauer vai te dar esse presentão. Essa é a Páscoa a bordo Neugbauer. Comprando R$15 em produtos da marca, você concorre a um cruzeiro com acompanhante para Maceió. E não para por aí, tem mais 8 prêmios incríveis esperando por você. Neugbauer quer deixar sua Páscoa ainda mais especial. Não perca essa chance. Cadastre suas notas em pascoanoigbauer.com.br e concorra. Hoje vocês estão levando para casa a linha Noig, 1891 de Avelã, o Stix e o Bibs. Quer dizer, diversificado. Um de Muito cada. obrigado. Para a patroa que vai ser mamãe aí, merece, né? Ela falou ainda, tu vai no REC hoje, me traz lá o chocolate, pelo amor de Deus. Senão não te deixo. Senão não volta. Brasil Panificação, indústria de pães, bolos, confeitos em geral, no Instagram, Brasil_Panificação. O telefone é o 993364063. O pão que sempre uniu os gaúchos. E vejam só, todo o zelo na confecção dos produtos, no transporte, na embalagem, na refrigeração dentro do caminhão que transporta Brasil afora. Brasil Panificação também tem uma padaria, Panificação Brasil, lá em Novo Hamburgo, que fica aberta 24 horas por dia. Você sente dores nos pés, joelhos, quadril, coluna? Muitas vezes o problema pode começar na forma como você pisa. No Laboratório do Pé você encontra tecnologia de ponta com um exame moderno que analisa a distribuição da pressão dos seus pés em tempo real. O Laboratório do Pé desenvolve palmilhas computadorizadas feitas sob medida para seu tipo de pisada. Elas ajudam a corrigir a postura, aliviar dores e proporcionar mais conforto no dia a dia, seja para caminhar, trabalhar ou praticar esportes. Agende seu exame pelo WhatsApp 51 99108 4219 ou no tradicional 3381 0010. Global Aço,
apaixonada pelo cliente. Tudo é aço agora, né? E tem tudo que você precisa lá na Global Aço. Solução completa nas linhas de aços planos, longos, para indústria, construção civil e agronegócio, vergalhões para a sua obra, chapas, perfis para estruturas metálicas, telhas galvalume natural e pré-pintada com isolamento térmico e acústico, tudo feito sob medida para você. Global Aço. Também tem arame guapo nas versões ovalado 650 e 750 kgf, além do farpado 350 kg força, que garantem máxima proteção nas fazendas e rebanhos de todo o Brasil. Arame guapo, sinônimo de tecnologia, durabilidade e resistência. Mecânica Sabiá, uma família a serviço do seu carro. 60 anos de competência é única. Regulagem de motores, mecânica leve, injeção eletrônica e especialista ainda em carburação há 60 anos. Telefone 3340-0654, aqui na Joaquim Silveira, aqui perto. Fuscas, Chevetes, Opalas, Passat, Dojinho, Dojão, Cinca. Lá no quadro deve ter um Cinca guardado, não tem, Vitor Grunberg? Não, ele tá há bastante tempo com o mesmo carro, gostou tanto que não larga mais. É o Corolla? Não, é um iX35, tá apaixonado. Tá há 12 anos com o carro. 12. E eu já falei pra ele, quando quiser desistir, eu vou comprar esse carro. Não vamos entregar esse carro, tá lambido, acho que tem 28 mil quilômetros. Não, acho que ninguém pode cuidar melhor de carro do que o Lauro Quadros. O Lauro Quadros come 5 frutas por dia em 5 horários diferentes. Caminha X quilômetros por dia, 6 quilômetros por dia. Tem o índice de gordura que ele se pesa todos os dias. Tu acha e a escovação bucal que leva, acho que é de 12 a 14 minutos. Escovação o quê? Essa eu não sei se já Escovação bucal. Então, mas em primeira mão. Que idade ele tá, Lauro, hoje? 8, 7? 39, é. É, 8, 7. Vai fazer no dia 19 de setembro. Ele continua caminhando ali, Belencol. Não, agora tá no prédio dele. Ele faz na volta do prédio. Os caras estão tontos, os caras ficam olhando, ficam tontos dele caminhar e não param nunca. Não, ele quando caminhava, Belencol, ele cumprimentava, era uma loucura. Ele conhecia meu pai. Era amigo do meu pai, e ele passava por mim e me chamava pelo nome do meu pai. E aí, Renato, eu dizia para ele, não, meu pai, não, é a mesma coisa. Já voltamos. Cadeira Cativa. Oferecimento. O app atualizou. Baixe agora e abre sua conta. Cadeira Cativa. Oferecimento. O app atualizou. Baixe agora e abre sua conta. Vá votando ali no @canal do REC, torcedor gremista, quem deve ser o lateral esquerdo. Pedro Gabriel, Caio Paulista, Mike, do Novo Horizontino, já jogou no Grêmio, mas é do Grêmio até julho, parece que ele tem compromisso com o Novo Horizontino, depois ficaria livre para o Grêmio. Ou tem que contratar. Lembrando que em julho já vai estar de volta o Maicon. Então, abril, maio, junho... Marlon. Mas não volta em junho, não volta em junho, gente. Pelo amor de Deus, não volta em junho. Tem Copa do Mundo, parada, para a Copa, só volta... Julho, ele vai, depois da Copa ele volta. É isso. Ele recomeça a jogar no meu entendimento em agosto. Depois da Copa. Sabe por quê? É uma lesão que até tu perder o medo e até tu adquirir um ritmo, demora muito tempo. Vitor, a dívida do Inter é pagável? Claro que ela é pagável. Tudo depende do como, né? E tem que ter recuperação judicial? Não. Vamos lá, precisa de uma medida estruturante. Qual é ela? Pode ser uma RCE, se fala em RJ. Muita gente divaga a respeito do assunto com as soluções de mercado. O que eu te digo é que, de forma ordinária, hoje o Internacional está enxugando gelo. A dívida do Internacional em 2025, dezembro do ano passado, ela termina menor do que ela terminou em dezembro de 24. Mas é uma dívida na casa de 900 milhões de reais, 800 e alguma coisa. Esse ano, a gente vai fechar o primeiro trimestre, muito provavelmente, com a dívida significativamente menor do que dezembro do ano passado. Mas isso é muito pouco, Rec. E aí a gente fala, o pessoal não gosta de Selic, de índice, de correção,
mas é uma bola de neve. Não, Selic é... A gente tá enxugando gelo, né? 100 milhões de juros ao ano. E tu reduzir, quer dizer que tu pagou muito mais do que isso de dívida. Você pagou 150, 160, 170 milhões de dívida por ano. Se mudou um pouco a política, é muito difícil. Se mudou um pouco a política também de acordos. O Nacional, ano passado, eu acho que girou na casa de 60 milhões de acordos trabalhistas, tudo pagando. Então, assim, só que hoje em dia, trabalhando dessa forma ordinária, a gente vai trabalhar sempre com esse montante da dívida. A gente precisa de alguma medida estruturante, por isso que eu digo, o trabalho que o Conselho Deliberativo faz, com a comissão, que não foi apresentado aos conselheiros ainda, eu não tive acesso, mesmo estando na gestão, né, um trabalho que está sendo feito em 2 grupos, um mais técnico e um político, não foi apresentado. Espero que dali venham apontamentos, possibilidades de solução e que a gente, dentro do deliberativo, consiga se fechar dentro de alguma ideia para que a gente consiga fazer um enfrentamento real dessa dívida, né? Dívida não é problema, o Internacional tem que ter poder de endividamento, clube de futebol, assim, mas no status que a gente chega agora, ele é quase que impraticável. Tem uma coisa que se fala muito, Milano, que é a integração da base com o profissional, que tem que se conversar mais, que na época do Grossi não falava com o Cudê, que o Julinho era para fazer esse papel e não conseguiu fazer, porque tem entraves dentro do próprio clube. O que é verdade e o que é lenda? E como é que se faz essa transição de ideias, ou transação de ideias, né? Um passar para o outro passar para um. O Abelão atua lá na base, como o Filipão atua no Grêmio? Primeiro, Rec, tem muito mais lenda do que outra coisa aí, né? Criaram várias lendas a respeito do Gustavo Grossi, infelizmente. A lenda que todo mundo fala até hoje é que ele morava em Gramado. Isso não é verdade, como já te falei 100 vezes aqui. Ele tinha casa lá, mas não morava. A família dele morava em Gramado e ele morava aqui do lado de Iguatemi. Um apartamento aqui. E quando ele estava de folga, ele ia passar com a família, qual é o problema? Ele ia para Gramado passar o dia com a família. Não, mas ele morava aqui, a família dele, ele optou por morar em Gramado para a família, por uma questão dele. Não tem nada a ver conosco. Se criou uma lenda em Porto Alegre de que ele mora em Gramado. Não é verdade. Só que a gente fala, as pessoas não acreditam. Esse aqui é o pior. Então, o que eu quero te dizer? Mas, enfim, o que a gente tem é muito complexo fazer o modelo de transição ideal. Não é uma tarefa fácil, porque são muitas variáveis que o clube precisa ter e que, às vezes, tu não domina. E a gente tem tentado, nesse período, fazer cada vez mais esse alinhamento entre os profissionais do clube para que a gente consiga ter essa aproximação. E eu também não concordo quando eu falo que o Juninho não conseguiu fazer. Ele fez do jeito que ele conseguiu fazer, naquele momento que a gente nunca tinha tido esse cargo lá, que era gerente de transição, né? Mas ele acompanhava os treinos do profissional e da base todos os dias. Então era um trabalho extremamente cansativo, enfim, é um trabalho árduo, que tu tem que estar em 2 lugares quase ao mesmo tempo, e não é uma tarefa fácil de fazer. Hoje nós temos lá o Fernando Reck, o nosso executivo, junto com o Fabinho, que é o executivo do profissional, trabalhando isso em conjunto com o Abel, com o Leomir, com a nossa comissão técnica da Sub-20 lá, que hoje é o professor Mário Jorge, enfim, os profissionais do clube, junto com a comissão do profissional também, e seus auxiliares, têm conversado cada vez mais para a gente seguir tendo as informações mais atualizadas, tanto da base quanto do profissional, para a gente conseguir fazer essa relação ser a mais natural possível. Mas não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque tu começa a ter o calendário de Sub-20, com as competições. Apertou muito esse calendário, né? Tem muita competição. Isso. Tem as mesmas competições, tem Copa do Brasil, isso. Tem Campeonato Brasileiro, tem descenso, agora não vai ter mais, tem tudo igual. Isso, então assim... E mais o Águio, né? Que tem, no Amador tem mais torneios. Traz um pouco da nossa estrutura, e eu vou trazer dia a dia, aí Milano vai me complementar, porque tem muito mais propriedade no assunto. Agora, vamos pegar alguns atletas internacionais que jogaram o Campeonato Gaúcho, estão no grupo profissional e muitas vezes não são relacionados. Mas é importante mantê-los ali, até para ter o treinamento. Aí o Rex citou um exemplo do atleta do Grêmio que perdeu a bola por 2 vezes. Força física, treinar com os profissionais, treinar com uma outra velocidade, com uma outra rotação, isso. Mas ao mesmo tempo não vai a jogo, então não tem aquela competitividade, então tem que baixar às vezes para jogar e vice-versa. Então esse trabalho e essa integração, ela tem que acontecer o tempo todo. O Milano citou aqui o treinador do Sub-20, que na sexta-feira estava lá, inclusive com boa parte do Sub-20 no CT profissional, junto com o Fernando, o Pablo, que é o assessor, é o assistente técnico, auxiliar técnico
do grupo profissional que veio da nossa categoria de base. Então, esse trabalho de dia a dia ele é fundamental. Sabe o que é esse negócio de base? Eu sei. A gente até enche o saco de falar base. Olha aqui, ó, diferença. Flamengo e Palmeiras. Vou dar esses dois para nós. O Grêmio Internacional tem assim, quando tu vais ver ali, o Grêmio tem 40% de um jogador, 60% de um jogador, 50%. Internacional, a mesma coisa. Então, quando tu vai vender, tu já vem com um deságio da metade do passe do cara. Flamengo e Palmeiras. O Flamengo arrecada 2 bi por ano. Era para arrecadar 3 agora, não vai arrecadar. Mas o Flamengo tem normalmente 100% do passe de todos os jogadores. É que a opção essa por já é uma Palmeiras e diferença Flamengo... enorme. Nós aqui precisamos apelar para o empresário. O cara, não, tudo bem, mas eu vou ficar com tanto do... Então, isso é aquele negócio de enxugar gelo. Sabe, quando tu vai vender, e outra, tu vai vender um Ricardo Matias, vou pegar um de vocês, Ricardo Matias, centroavante. Eu até, mas não importa o que eu acho, eu sou um jogador comum, mas não importa, é centroavante. O centroavante, se o Ricardo Matias está no Flamengo, ele é vendido por 100 milhões. É outro mundo. Rio Grande do Sul é outro mercado. Tu tem que fazer um esforço. Essa venda do Gabriel Carvalho. Bom, nós sempre dizemos ainda, esse Alessandro Barcelos é o maior vendedor que eu já vi na minha vida. Palavra de honra. Pega Grêmio Nacional em toda a história. Yuri Alberto. O Yuri Alberto por quanto? Mas, meu Deus, o que ele vende, esse Gabriel Carvalho é um jogador... O Romildo vendia bem também. Como tem mais? Mas o Barcelos... Comprou mal, né? Mas assim, Rec, de novo... Não, o Romildo vendia num time vencedor. E o Barcelos está vendendo num time que ganhou. Sobre o Romildo fez uma modificação estruturante no Grêmio espetacular. Pagou dívidas bancárias, que é o maior drama. É como tu dissesse, tu vende 200 milhões em jogadores e a tua dívida aumenta quase a mesma coisa. 2 anos da dívida. Então, o Milton fez isso. Aí se entregou nos últimos tempos o doutor Renato. E aí o Renato quase quebrou. E as pessoas não enxergam isso. É o que depois dizem que é implicância. Né? E sobre essa questão de transição ainda, Rec, né, quase que diariamente os nossos meninos lá do Sub-20, Sub-17, enfim, o departamento profissional requisita jogadores para ir lá todo dia. É que as pessoas não veem isso, entendeu? Então essa transição ela acontece diariamente. Né? Então, claro que tem os meninos que estão definidos, que ficam no profissional, mas como o Vitor falou, não estão conseguindo minutar lá. Quem quiser se vai jogar? Rec, vai jogar. De novo, a gente nunca sabe, né, Rec? Nunca sabe se vai jogar. De novo, são muitas variáveis que a gente não controla. Agora, e de novo, publicamente, aspecto se tu olhar físico, mental, emocional, é um jovem. Mas a gente leva muita confiança nisso. Isso, mas assim, tu sabe, Rec, também é uma diretriz que a gente tem muito a sério. Publicamente, a gente jamais fala de jogador A ou B de base. Tu pode ver, nunca ouviu falar assim, esse vai jogar, não vai jogar. A gente tem as nossas avaliações internas que se faz, mas publicamente esses meninos, primeiro, eles têm um sonho muito grande. Segundo, eles têm uma pressão enorme, às vezes, de família, de todo o staff deles, porque às vezes eles vão salvar a família. Não é o caso do Kempis, tá? Mas eu estou pegando via de regra. Se eu venho aqui e digo assim, ó, o Vitor vai jogar, porque joga muito, é craque, a gente aposta... Eu estou botando mais uma pressão nesse menino, só que isso pode não se confirmar. Então a gente já viu muito craque de base não virar jogador de alto nível e já vimos o contrário. E também já vimos muita promessa virar craque. Também acontece. Só que a gente não faz isso para preservar o menino, para preservar o trabalho, para preservar todo o ambiente que ele está inserido, porque é um ambiente, Rec, muito sensível. O futebol, quer a gente queira, quer a gente não queira, é um ambiente muito sensível e de muita pressão. E daqui a pouco tu acaba com a carreira do menino sem te dar conta, querendo ajudar ele, tu acaba
fazendo que esse menino jogue fora tudo aquilo que ele conseguiu construir, ele bota por água abaixo um pouco. E tem o João Vitor agora, que pode jogar, inclusive, né? Tá essa aí, pode jogar o Imagina Bernabé. um guri de 17 anos com staff. Não dá. Não dá, gente. Não, é que assim... Não tem nem cabeça. É que esse mercado de SAFs, como ele ainda não foi regulado no Brasil com fair play e tudo mais, ele inflacionou não só o profissional. Eu te falei isso aqui, Rec. Até 3, 4, 5 anos atrás, jogador de base não existia pagar por jogador de base. Hoje o Bahia paga por um jogador de 14 anos €1 milhão. Eles pediam, por favor. O que tu faz? Vitor, o que você espera ainda nesse último ano? O que dá para fazer? Você falou que tem obras em andamento, projetos em andamento que ainda podem ser executados. E qualquer coisa que vocês fizerem, vão dizer, por que não fizeram antes? Não, mas na verdade, REC Internacional, tudo é um ciclo e a gente assume de uma gestão anterior, da qual participava, e a gente vai entregar para uma próxima, que vai ser dando continuidade internacional, porque assim, internacional não começa e reacaba a cada 3 anos. O que eu citei de obras, algumas situações aí internas que a gente tem tratado, que eu acredito que possa ter uma solução importante, inclusive, para a construção do CT. A gente tem uma solução que a gente vem trabalhando, não é de agora, não é de 2 meses, não é de 3 meses, muita gente dentro do internacional sabe o que eu estou falando. É uma coisa de 4, 5 anos de trabalho que a gente vem tendo. Tem uma entrega importante esse ano, que vai ser a questão do Gigantinho, falando de questões patrimoniais. Espero que, como internacional, não é como gestão, que a gente consiga dar um encaminhamento nessa questão da dívida, da questão financeira, quem sabe com esse trabalho, a gente se reunindo no Conselho Deliberativo, talvez não consiga colocar em prática ainda esse ano, mas quem sabe, pensando num pleito, que a gente falou um pouco aqui, a gente consiga ter um encaminhamento já, inclusive, dentro de propostas de quem vier assumir o internacional em cima dessa solução financeira, que a gente falou, tá esgoelado. E no aspecto do campo, eu acredito que a gente teve um início de ano aqui com o Campeonato Brasileiro, com 5, 6 jogos muito complicados. Agora, 2 partidas a gente já muda completamente de posição, mas muito otimismo, né, no trabalho que vem sendo desempenhado, eu venho acompanhando, que a gente possa ter um ano esportivo muito melhor que o ano anterior. Há alguma possibilidade de coalizão, tu vê, de forças na eleição? Essa é a minha esperança, essa é a minha expectativa, foi o que eu te falei mais cedo. O Milan está dizendo que eu sou muito utópico aqui, né? Um pouco mais cético que mas nessa eu estou contigo. Eu espero que isso aconteça. Mas uma mínima coalizão, né? Não, tem que haver. Daqui a pouco é o seguinte, o monstro vai pegar, hein? Tem que haver. Olha o monstro. Tem que haver, é hora de cada um abrir um pouco mão de alguns dogmas, de algumas circunstâncias, entender a importância e os valores de quem está do outro lado e se abraçar um pouco e preservar a instituição. Acredito nisso, converso com pessoas de diversas matizes que também têm essa opinião. A primeira pergunta que você fez para mim hoje, se o pleito tinha começado, ele não começou, mas eu espero que ele comece com esse viés de coalizão, de união, para preservar a instituição. Parece frase bonita, politicamente correta, mas no fundo do meu coração... Tu acha que aqueles que acham que agora é a minha vez vão pensar assim? Eu não sei, Rec, eu não converso com as pessoas que dizem isso. Nunca ninguém me disse isso agora, é a minha vez. Mas eu vejo que tem muita gente preparada para estar no internacional, que hoje está dentro da gestão, e gente que não está na gestão também. Eu acho que pelo internacional a gente vai ter que abrir mão, vai ter que fazer composição, e é o que eu acredito. O Milano ri, né? O Rec não é mole, né? Mas não é assim. Mas não é eu. Mas, Rec, a gente tem que deixar... também, mas Rec, tu tem que deixar as vaidades de lado. Aí vem o Marcelo Marques e bota 300, acaba com a Mas minha em nome da instituição... Em nome da instituição... a vaidade de lado, nem é um sonho. Em nome da instituição, tu tem que deixar a vaidade de lado e pensar na instituição, não adianta. Todo mundo tem as suas vaidades, Rec. E de novo, Rec, eu não estou dizendo que é o que vai acontecer, é o que eu acredito, é o que eu espero, e é pelo que eu vou trabalhar. Muito bem. A vaidade... irmã gêmea da política. Perfeito. Ou seja, é sonho impossível. Ninguém perde a vaidade. Aliás, quando tu entra, fica mais vaidoso ainda. É um horror. Porque todo mundo, 99% das pessoas querem entrar porque acham realmente que tem alguma coisa a contribuir. É verdade. Mas muitos, depois que entram, forma um poço de vaidade. Muito bem. O Lucas, me dá o resultado da enquete aí, Lucas. Mas já pode falar no retorno aqui. 65 Pedro Gabriel, 15, Mike 12, Caio Paulista 15, 8. Ó, o torcedor que é o Pedro Gabriel.
Disparado. Pois é, mas é bem... Arroba canal do Rei. É aquele negócio, então vamos aproveitar os gurias. Mas o Pedro Gabriel não foi testado ainda. Agora nós vamos testar o menino. Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Na rua Barueri. Não, pelo amor de Deus, né, gente? Aí se o Barueri, né? Se o guri fracassa, sabe o que vai acontecer? Volta no sub. Amanhã tem mais. Obrigado, bom proveito com o Noid Bauer. Cadeira Cativa. Oferecimento. O app atualizou. Baixe agora e abre sua conta.